Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosati, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre mercado e uso de energia. Para isso, eu recebo a gerente de gestão de energia da Yara Brasil, Lara Terra. Olá, Lara, tudo Oi, bem? Erison, tudo bom? Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada, tô Obrigado, adorando. obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Então, Lara, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente da sua função aqui dentro da Yara. Qual o escopo do seu trabalho e como ele se conecta com todas as áreas da companhia? Hoje eu sou responsável pela gestão energética da Yara. Isso corresponde ao quê? A aquisição das energias ali que a gente precisa para o nosso processo produtivo. E aí são todos os energéticos, desde aqueles que são matéria-prima até aqueles que são para gerar calor, movimentar máquinas. Dentro desse escopo, obviamente, eu também tenho que olhar para o futuro. E dentro desse futuro está a parte de transição energética. Então, eu olho as aquisições e também como que a gente vai, aos poucos, conseguir substituir os energéticos que a gente usa atualmente por energéticos mais renováveis. E quais os desafios de garantir eficiência, previsibilidade e sustentabilidade energética nas operações da companhia? São vários, porque cada dia que passa a gente tem cada vez mais desafios. Primeiramente, a gente tem que equilibrar ali o que eu chamo de um triângulo, né? Que é custo, sustentabilidade e previsibilidade, garantia de suprimento. E é um triângulo que ele vai se balançando cada um para um lado, né? Às vezes eu quero garantir sustentabilidade, às vezes eu tenho um custo maior. Se eu vou ter um custo maior, será que eu vou conseguir absorver esse custo? Mas eu preciso também garantir que o abastecimento seja feito 100% do tempo. Então, é realmente equilibrar ali como é a melhor estratégia esses três grandes pilares. E é o nosso dia a dia, realmente olhar ali o mercado e ver como que a gente consegue equilibrar isso dentro dos próprios requisitos da Yara. E qual é a importância do gás natural nas operações da Yara Brasil hoje? Eu queria que você explicasse como o gás é utilizado nos processos industriais da empresa e qual é o seu peso dentro da matriz energética da Yara hoje. Bem, o gás natural ele não é importante só para a Yara Brasil. Acho que no mundo inteiro a gente tem uma grande dependência do gás natural. A Yara ela é uma das maiores produtoras de fertilizantes nitrogenados do mundo. E para você fazer o fertilizante nitrogenado, que a base dele é a amônia, você precisa de uma fonte de hidrogênio. A amônia, e aí vou falar, eu sou economista, não sou engenheira química, eu vou falar um pouquinho aqui das letrinhas da química, mas para explicar um pouco esse processo. Então, a amônia, ela é nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio a gente captura do ar. O hidrogênio vem da onde? Vem do gás natural atualmente. A gente precisa de uma fonte de hidrogênio. Existe até hidrogênio natural na Terra, mas hoje a maior parte dos fertilizantes nitrogenados utilizam hidrocarbonetos para tirar o hidrogênio. Por isso, o gás natural ele acaba sendo embioticamente correlato à amônia. Você precisa ali do gás para tirar o hidrogênio e ele acaba sendo a nossa matéria-prima. E da amônia você vai produzir os demais fertilizantes, ureia, nitratos, enfim. A amônia ela vira a base de toda a demais cadeia do hidrogênio. Interessante. E conta para mim como que o custo impacta nisso tudo que você está me contando. Então, como o hidrogênio, e no caso o gás natural, ele é a matéria-prima essencial para a amônia, o custo da amônia ele é essencialmente o custo do gás. Então, hoje, você tem uma variabilidade ali de 80% a 90% do peso do custo do gás natural no custo variável da amônia. E aí você vai caminhando com a cadeia, né? Então, a ureia, que é um derivado da amônia, vai ter uns 50%, 60% de exposição ao custo do gás. Então, acaba que quanto maior a volatilidade do gás, maior a volatilidade também do preço dos fertilizantes nitrogenados. Bom, a gente sabe que o setor energético, né, ele está diretamente ligado aí a fatores geopolíticos. Eu queria que você contasse um pouquinho como esses contextos externos afetam a gestão de energia da Yara no Brasil e no mundo. E aproveitando, qual é o cenário atual da competitividade do gás no Brasil?
geopolítica e energia são pares que andam juntos, acho que desde quando a gente substituiu carvão por petróleo, né? Então, acaba que os fatores geopolíticos, eles afetam diretamente a competitividade dos energéticos. Você pensa, por exemplo, agora que teve aquela guerra entre o Irã e Israel. Todo aquele momento ali, vai fechar o canal, o Estreito de Hormuz, não vai, levou uma grande volatilidade do preço do petróleo. Isso impacta diretamente o preço dos energéticos, seja ele o gás natural, até a da energia elétrica, porque você tem ali um risco de desabastecimento, quebra da cadeia de suprimentos. Então, todos esses fatores, vai aumentar a tarifa de exportação dos Estados Unidos para a China. Nossa, como que isso vai afetar a cadeia do GNL? Então, acho que qualquer fator geopolítico, que, por menor que seja, ele afeta diretamente o custo da energia. Seja por afetar diretamente, ele quebrar a cadeia de suprimento, seja porque ele pode afetar a demanda e a oferta. Então, se o fator geopolítico, ele essencialmente pode causar uma queda de crescimento econômico de alguns países, isso vai diminuir a demanda por energético, diminui o preço. Mas se pelo contrário, você tem ali uma quebra da oferta, um fator geopolítico que atinge o Oriente Médio, que tem uma concentração de gás e petróleo muito grande. Nossa, o preço, se isso vai interromper a oferta, isso pode explodir o preço do energético e atingir todo mundo, né? Cada dia é uma nova realidade, né? Isso, bem... Acordou, fala, deixa eu ver qual que é a surpresa do dia. Isso, acordou, abriu ali o preço futuro do petróleo e os noticiários. Quem tá atacando quem tá tarifando quem. Porque... eu imagino, porque é um mercado muito rápido também, que se move muito rápido, né? Exatamente. Eu acho que, assim, hoje a gente tem um agravante, que eu nem sei se é um agravante ou se é um benefício, que a informação flui muito rapidamente, né? Então, se alguém, naquela época ali que estava tensão Israel e Irã, nossa, alguém viu que um navio tá parado. Assim, antes, sei lá, na década de 90, ninguém conseguia ver se o navio estava parado, né? Agora, nossa, o navio tá parado. O que a gente vai fazer? E pode ser que o Irã esteja planejando fechar o estreito. Aí alguém, num movimento especulativo, vai lá, o futuro do petróleo já aumenta 10%. E aí, o navio passou, cai 10%. E como você vive, né? 10% para cima num dia, 10% para cima, para baixo no outro. Então, é realmente muito dinâmico. E acho que a palavra da vez da gestão de energia, acho que de todas as commodities, como viver na volatilidade, porque a volatilidade ela vai acontecer. E falando em volatilidade, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho qual é o cenário atual aí da competitividade do gás no Brasil. Bem, o Brasil ele vive um cenário particular. A gente, há muitos anos atrás, a gente tinha um cenário em que você existia somente um player, que era a Petrobras, que dominava todo o mercado de gás do Brasil. E aí, quando você tem um player único, uma estrutura de monopólio, a abertura dos custos, a transparência, ela é muito menor. Em 2021, teve uma nova lei que abriu o mercado de gás do Brasil e permitiu que novos players começassem a transacionar nesse mercado. E isso é muito positivo, porque você começa a criar competição. E a competição é positiva, porque você abre o preço, você consegue ter mais transparência de como aquele custo é feito. Então, o Brasil, na verdade, ele está passando por um processo de transição de um mercado que era extremamente fechado, regulado, que não tinha transparência de preço, para um mercado mais aberto. Mas isso impacta o quê, né? Hoje a gente observa que essa abertura de mercado vem trazendo um pouco mais de competitividade de preço para o gás natural. Mas não significa que o nosso preço de gás esteja extremamente competitivo. E aí vou dar um exemplo básico ali de diferença de competitividade. Nos Estados Unidos, hoje, o gás custa em torno de $3 milhão de BTU. Milhão de BTU é a nossa medida de energéticos. Os Estados Unidos tem uma das maiores reservas de gás do mundo. E ele tem um preço extremamente competitivo, $3. O Brasil, hoje, o preço médio do gás gira em torno de $12 milhão de BTU. Nossa, então, uma diferença considerável. Exatamente. Aí, por que esse custo tão alto? Por que essa diferença? Então, assim, tem várias razões.
A primeira delas é a questão da oferta, né? Os Estados Unidos ele tem uma reserva gigantesca de shale gas e, com isso, tem esse preço competitivo. O Brasil ele tem uma grande oferta de gás, mas ainda não é uma oferta tão substancial que supere em grande magnitude a demanda. Com isso, o preço ainda não está no patamar tão baixo. Mas a gente tem um potencial de reserva ainda elevado, que pode ser explorado e que pode trazer mais competitividade. Mas a gente tem um grande problema estrutural, que é o custo de infraestrutura. Então, você tem que a exploração do gás e você tem que levar. Hoje, o gás no Brasil ele é explorado em alto mar. Então, você tem que trazer o gás lá do alto mar até aqui a costa. Ah, sim, isso aumenta Bastante, muito custo. porque o custo dessa infraestrutura hoje, assim, estimativa desses $12 que eu te falei, a gente estima que $8 é só infraestrutura. Enquanto, sei lá, num país como Estados Unidos, até na Europa, os custos de infraestrutura giram em torno de $1. Então, hoje, para a gente ter um gás competitivo, não basta só a oferta aumentar, mas a gente precisa que seja atacada as razões pelas quais esse custo de infraestrutura é tão alto. E hoje a produção no Brasil é para atender demanda interna, é isso? Sim. Então, o Brasil ele não é um exportador de gás, porque hoje a gente não tem uma produção suficiente para atender todo o mercado interno. Inclusive, nós somos importadores de gás. No limite ali da nossa demanda, a gente acaba importando o gás que consegue ser movimentado em altos mares, que a gente chama GNL, que é o gás natural liquefeito. E a gente acaba tendo que importar e não consegue abastecer com toda a nossa produção local. Bom, a gente sabe que o setor energético ainda enfrenta muitos entraves regulatórios, né, no Brasil. Na sua visão, o que precisa evoluir em termos de regulação para termos um mercado mais justo e eficiente? E como a Yara tem atuado para colaborar com esse avanço, seja por meio de investimentos ou articulações institucionais? Nossa, tem quase um livro que a gente pode falar sobre a regulação e o que a gente pode, e o que precisa melhorar, né? Mas como eu falei ali um pouco antes, um dos grandes problemas do custo do gás é o custo de infraestrutura. E esse custo de infraestrutura no Brasil tem uma parte dele que a gente chama de transporte e distribuição, que ele é 100% regulado pelo Estado. Então, o Estado ele cria os esquemas de incentivo e remuneração para esse setor. O que a gente enxerga que precisa ser feito? Uma revisão completa dessas estruturas, para que ela tenha incentivos mais à competitividade desse setor. Então, não é uma redução abrupta do preço, é você olhar, será que os ativos que são de transporte, eles estão sendo remunerados da forma correta? Será que a expansão dessa infraestrutura, ela está sendo feita de uma forma economicamente eficiente? E como que isso pode ser mais transparente? Porque por ser um setor regulado, a sociedade ela tem como ter accountability sobre aquilo. Ela tem o direito de saber como esses investimentos estão sendo feitos, como eles estão sendo remunerados. Com isso, a gente precisa, assim, essencialmente, que esse setor seja mais transparente, para que a própria sociedade seja a fiscal daqueles investimentos, para que sejam investimentos eficientes e que gerem uma economia no final das contas, porque você pagar $4 por milhão de BTU de transporte e distribuição, você nunca vai conseguir desenvolver o mercado de gás no Brasil, você nunca vai conseguir desenvolver a demanda. E não é um custo competitivo. A gente vê em outros países que esse custo pode ser $2, $3. Então, o que aqueles outros países fizeram que a gente pode pensar aqui para o nosso país? E, então, esse é um pilar, né? A questão atacar os custos de infraestrutura de uma forma eficiente. Fazer uma infraestrutura mais, uma gestão dessa infraestrutura, né, e do recurso de investimento nessa infraestrutura mais eficiente, né? Exatamente. E que a sociedade mesmo vá lá e fiscalize, né, o que está sendo feito, né? Exato. Então, assim, por exemplo, quando esses custos, eles são tarifas. Tarifas, elas são estabelecidas num processo regulatório. E existe, por exemplo, um ambiente que chamam consultas públicas. Toda vez que vai mudar essa tarifa, abre-se, as agências reguladoras abrem um processo de consulta pública. Então, mas assim, você na sua casa pode ir lá e olhar a consulta pública. Qual que está o custo dessa tarifa? Faz sentido? E
criticar ou adicionar pontos. Então, esses processos mais públicos em que a sociedade participe e enxergue ali, realmente o que eles estão propondo ali de tarifa faz sentido, tem um modelo econômico robusto. Ou não, eu acho que o custo daquele parafuso ali tá muito alto, eu já vi parafuso mais barato. Olha, gente, aqui ó, por que aquele parafuso custa tanto e não esse 10% mais barato, como eu já vi? Então, esse processo de transparência, ele instiga esse tipo de crítica. Então, assim, o quadrante ali é infraestrutura. Mas existe um outro quadrante que eu estava falando que um pouco antes sobre o processo de liberalização do mercado de gás no Brasil, né? Então, ele é muito recente. E você precisa criar outras regulações ali que suportem. Você tem uma lei que fala como o mercado tem que funcionar, mas você precisa criar regulamentações menores sobre pequenas transações, como esse mercado todo funciona. Então, para além de atacar o custo da infraestrutura, a gente precisa também olhar as regulações de liberalização do mercado de gás, porque um mercado mais livre, com mais players, ele tende a ser um mercado mais transparente e mais eficiente em termos de custo. Você começa a obedecer às leis da economia, da oferta e da demanda. O mercado fechado, ele é um mercado monopolizado. Então, quanto maior liberdade e transparência, mais a lógica econômica ela começa a aplicar dentro do setor. E como que a Yara tem contribuído no sentido de fomentar esses avanços mesmo, né? Seja por meio aí dos investimentos que têm sido feitos ou as articulações institucionais? Bem, a gente tem colaborado bastante. Por quê? Primeiro porque a Yara, ela é uma empresa global, a gente tem experiências e, como eu falei, né, o gás é a essência do nosso custo, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, a gente tem uma experiência de atuar em diversos mercados, em diversos países. Cada país tem a sua regulamentação, um mais avançado que os outros. O que a gente faz aqui no Brasil? A gente aprende das experiências globais da Yara. Qual é a melhor prática de gestão regulatória de infraestrutura na Europa? A gente estuda isso e traz para o Brasil. Fala, olha, na Europa é assim que se cria a tarifa de gás. Ou nos Estados Unidos, a liberalização do mercado foi feito dessa forma. Dá para fazer de outro jeito, Exato. Né? Trazer a experiência de lá de fora e falar, olha, dá para fazer de outro jeito, dá para melhorar o processo. Exato. E assim, a gente vê hoje, então a gente já participa bastante em fóruns com agentes estaduais, com agentes federais, e a gente vê o valor do nosso conhecimento global, porque são poucas empresas que realmente têm o gás como um custo tão relevante e que tem um acesso a diversos mercados. Então, a gente aproveita disso até para fomentar essas discussões no Brasil. Olha, o que a gente pode aprender, o que deu certo e o que não deu certo também. Olha, essa experiência nesse país foi dessa forma e não resultou num resultado positivo. Então, por que a gente não pensa outros caminhos? Então, a gente vem bastante fazendo esse trabalho de conscientização da importância do gás para o setor de fertilizantes e também de como a gente pode aprender com as nossas experiências lá fora e acelerar o nosso processo de melhoria do nosso setor no Brasil. Bom, a Yara tem avançado aí na transição energética. Um exemplo disso é o uso de energia elétrica 100% renovável em suas plantas no Brasil. Como isso foi possível e qual é o impacto dessa conquista para os negócios e para o planeta? Isso foi bem legal. Bem, isso é a sua menina dos olhos. Eu adoro. Adoro transição energética, Sim. Adoro a parte de sustentabilidade. E é um tema bem em alta mesmo. Né? E eu acho que ele é um tema que tem, além de ser ali o tema do momento, ele tem diversos desafios muito interessantes, que às vezes nem todo mundo entende. E né? tem que ser discutido. Quanto mais a gente discute, mais a gente acha a solução. Com certeza, eu acho que faz parte ali do processo de construção, sabe? Sim. E quanto mais as pessoas entendem, porque acaba que é uma temática um pouco difícil, CO2, GHG, assim, tem as sopas de letrinhas que às vezes não é tão fácil de entender. Sim. Então, acho que é importante entender, é importante discutir para a gente avançar, porque o clima está aí nos mostrando a urgência da gente atacar esse tema, né?
Então, voltando ali para a parte da energia elétrica, a Yara ela tem algumas metas definidas de como ela vai fazer essa redução de emissões da sua produção. Ela tem metas para reduzir as emissões da sua produção e metas específicas para o uso de energia. Dentro do protocolo do GHG, você tem quase uma metodologia ali de como contabilizar as emissões. E tem um grupo de emissões que são as emissões provenientes da compra de energia. A gente chama essas emissões de escopo 2, que são todas as emissões da utilização da energia elétrica. Por que você tem emissões de energia elétrica, né? Porque a energia elétrica ela pode ser gerada de várias fontes. Você pode gerar energia elétrica de carvão, de óleo diesel, de óleo combustível, mas do vento, do sol, da água. A energia que vem de fontes renováveis, ela tem zero emissão. A energia que vem de gás natural, de óleo combustível, óleo diesel, ela tem um teor de emissão alto. A matriz energética de um país, ela é composta pelo balanço ali de energias fósseis e de energias renováveis. Quando a gente adquire e usa energia na nossa casa, na planta, eventualmente a gente está pegando... Eventualmente não, com certeza a gente está... as emissões dessa energia é a média dessa matriz geral. O Brasil ele já tem uma matriz bem renovável. 80% da nossa matriz energética elétrica é renovável. Mas esses 20% ainda são fósseis. Então, quando a Yara utiliza energia elétrica na sua produção, ela acaba tendo contabilização de 20% de emissões ali dessa matriz média do Brasil. Para a gente garantir 100% de energia renovável, a gente não pode comprar mais a energia do mix do país. A gente tem que ir lá e fazer contratos com supridores que fornecem energia 100% renovável. Então, a gente fez esse movimento durante o ano de 23 e 24 de adquirir contratos de energia renovável certificadas. Então, esse foi um processo que a gente passou durante esses anos, em linha com as metas da Yara, mas as metas da Yara, elas eram assim, nosso objetivo global é zerar as emissões de energia elétrica em 2030. O que a gente viu aqui no Brasil com potencial renovável é falar, dá para antecipar aqui, dá para a gente fazer diferente. Então, a gente acabou tendo um trabalho ali de conscientização das plantas e aproveitar momentos de mercado em que a energia elétrica renovável estava barata para adquirir grandes contratos e garantir esse suprimento 100% renovável. Então, foi ali um movimento que a gente teria que fazer de qualquer forma até 2030, mas aproveitando as potencialidades do país e um momento de mercado favorável, a gente conseguiu antecipar para todas as plantas produtivas da Yara. Que ótimo, então, já antecipamos, né? Então, já é um checklist ali, né? Já é uma coisinha menos no checklist, né? Exatamente, assim, só que não basta antecipar, tem que continuar. Então, Sim, assim, é verdade. agora a gente conseguiu garantir esse 100% e agora a gente tem que pensar assim, beleza, como que eu vou sustentar isso ao longo do tempo? Então, a gente está feliz ali de ter conseguido, de ter esse marco de 100% da nossa energia elétrica ser renovável. Agora, nós precisamos sempre manter esse marco, a gente não pode voltar para trás. Bom, vamos falar agora sobre o biometano. A Yara tem se destacado no desenvolvimento e uso dessa fonte no Brasil. Quais os avanços já conquistados e como esse modelo brasileiro tem inspirado a companhia em outros países? Tá bom. Outro termo que eu adoro, hein? Vamos lá, biometano. O biometano, ele foi, para mim, uma grande inovação que a Yara Brasil proveu para a Yara Global. E eu acho que foi uma inovação em vários sentidos. Primeiro, ele está nos permitindo produzir a primeira amônia renovável do Brasil. E, em segundo lugar, a gente conseguiu mudar ali um pouco a jornada da Yara em termos de tecnologias para descarbonizar a nossa produção, incluindo o biometano. Então, vou entrar um pouquinho no detalhe, né? O biometano, ele é um gás natural que é produzido de fontes renováveis. Qual que é a diferença do biometano para o gás natural? Molecularmente, eles são a mesma coisa, eles são metano. Mas o gás natural fóssil, ele vem de poços de combustíveis fósseis que têm uma grande emissão de CO2. Eles são extraídos da terra. O biometano, ele é um aproveitamento de resíduos agrícolas, resíduos da cadeia
pecuária, resíduos de aterro sanitário, em que você teria uma decomposição daquela matéria orgânica que gera o metano, e você, ao invés de emitir esse metano que já está ali sendo decomposto dessa matéria orgânica, você aproveita, você faz ali o que eles chamam de digestão anaeróbica, que é realmente pegar esses rejeitos e transformar em metano, e você faz com que aquilo ali vire a mesma molécula do gás natural. A grande diferença é que ele está sendo reaproveitado, ele não está sendo extraído de algum novo poço. Isso faz com que a emissão dele seja menor do que a do gás natural. Em 2021, a gente começou a estudar essa potencialidade do biometano no Brasil. E a gente achou que a história do biometano no Brasil, ela se conecta muito com a história da Yara, porque se você for pensar, uma das grandes fontes de biometano no Brasil é resíduo sucroalcooleiro. Então, no processo ali de produção do etanol, você acaba gerando alguns rejeitos, que são a vinhaça, a torta de filtro, que se você decompor, gera o biometano. Imagina um biometano gerado compostos agrícolas virando gás natural para produzir a amônia, que vai depois virar fertilizante, que pode voltar para o campo. Então, isso já é um ciclo. É um ciclo completo, assim. Inclusive, a gente tem até, depois vocês podem pesquisar aí alguns episódios que a gente tem aqui, falando sobre sustentabilidade, em que é bem explicado esse ciclo, né? Como o biometano ajuda a fechar esse ciclo, né, de sustentabilidade. Exatamente. Então, a gente, na época, foi 2021, a gente começou a falar, nossa, o Brasil tem muito resíduo. A Yara precisa de gás natural para produzir amônia. Olha que match perfeito, sabe? E aí a gente começou a investigar. Só que o match não era tão perfeito assim, porque na época, assim, o potencial do biometano estava lá. Mas como que isso virava realmente um projeto? Como que esse biometano chegava até a gente? Por enquanto, aquilo ali é um potencial de resíduo. Então, a gente começou a pesquisar ali empresas que estavam iniciando a sua trajetória na ideia de produzir biometano. E foi com isso que a gente conseguiu uma parceria para adquirir o biometano da Raízen. Esse projeto, apesar da gente ter negociado ele em 2021, ele só foi implementado agora, então a gente favoreceu a construção da planta, que foi implementada em 2024, e a gente começou essa produção. De 2021 até 2024, a gente falou bastante de biometano para a nossa matriz. Falou, olha, o potencial do Brasil, olha como que a história do ciclo fechado é interessante. E lá fora, a gente tinha algumas ideias de como que a gente iria fazer a transição da nossa produção para uma produção mais sustentável. E, basicamente, a gente estava olhando duas grandes tecnologias. Hidrogênio, e uma outra que chama captura e armazenamento de carbono. O hidrogênio verde é o hidrogênio produzido da água. E a captura e armazenamento de carbono é você continuar usando o gás natural. O CO2 que é emitido desse processo, a gente capturaria e armazenaria ali em poços de petróleo já deplecionados ou alguns campos terrestres que têm a capacidade de armazenar. E essas eram as duas tecnologias que a Yara visualizava globalmente como as soluções de transição energética para nossa produção. De tanto a gente falar do biometano e colocar aquela pulga atrás da orelha, nós acabamos instigando o desenvolvimento do projeto para olhar o potencial do biometano em todas as regiões que a Yara tem produção. E isso gerou também uma avaliação de que, sim, o biometano ele tem um potencial no Brasil, mas que ele tem potencial em diversas outras regiões do mundo. E hoje, o biometano ele é parte das nossas soluções de transição produtiva. Então, por isso que eu falei que, para mim, ele teve um duplo resultado. Assim, a gente conseguiu descarbonizar a nossa planta, estamos produzindo amônia renovável, mas a gente também conseguiu incluir essa rota na jornada global da Yara de transição energética. Bom, você falou da amônia renovável, né? Como uma alternativa aí de baixo carbono. Eu queria que você contasse para a gente como esse avanço contribui para a agricultura do futuro e qual é o impacto prático disso para o produtor rural no Brasil e no mundo. Bem, acho que
a amônia renovável ela tem um papel fundamental, né? Hoje, se você olhar de onde vem grande parte das emissões de uma produção agrícola, o fertilizante nitrogenado ele tem uma das grandes contribuições, 30%, às vezes até mais. Então, se você pensar que o sistema agrícola global como um todo, ele é responsável por uma média, sei lá, de 30% das emissões, e se a gente precisa, como sociedade, endereçar a redução das emissões de CO2, todo mundo tem que participar. O setor industrial, eu na minha casa e a agricultura. Sim. E como a agricultura vai fazer isso? Acho que ela tem milhões de alternativas, milhões de jornadas, ela pode ser, inclusive, a protagonista da transição energética. Mas até ela ser a protagonista, ela tem que endereçar as suas próprias emissões. E não tem como a agricultura endereçar as suas emissões sem que o setor de fertilizante enderece as suas emissões. Então, a amônia renovável, ela vem como uma alternativa a essas emissões. Você vai produzir a amônia de uma forma sustentável, com menor emissão, garantindo com que aquele produto ele tenha um menor impacto para o meio ambiente. O produtor, ao utilizar um nitrato renovável de menor emissão, ele está contribuindo para reduzir aquelas emissões no campo que são derivadas da utilização do fertilizante nitrogenado. Então, é um ciclo ali que ele é necessário. Então, ele não é só uma inovação, ele é uma necessidade da nossa sociedade para o futuro. A gente precisa... É uma necessidade de transição do nosso processo produtivo, é uma necessidade para que a gente ataque esse problema que é a mudança climática. É garantir a produção de alimentos, né, de uma maneira mais sustentável, né? Com mais certeza. Sustentável possível. É a nossa missão, né? Que você está encabeçando aí junto com a gente, pois Lara. Vamos ao chapéu. Isso aí. E na sua opinião, qual o real potencial do Brasil na produção de biometano? E quais os principais gargalos e desafios que ainda precisam ser superados para ampliar a escala dessa fonte energética no país? Bem, o Brasil ele tem um grande potencial. Assim, a gente tem, como eu falei, uma fonte de resíduos, a gente tem uma produção sucroalcooleira gigantesca, que produz uma quantidade enorme de resíduo que pode ser transformado em biometano. Nós temos a própria pecuária, que tem resíduo que pode ser aproveitado. E nós temos aterros sanitários, tem outras fontes de resíduos. A gente é um país continental, que tem bastante fonte de resíduo que pode ser reaproveitado. E até com o protagonismo que a gente tem no agro, né? A gente tem aí uma possibilidade imensa de explorar, né? Exato, e é um pouco que eu falo que o agro ele pode ser o protagonista da transição energética, porque ele tem todos os fatores a seu favor, né? Então, ele gera o resíduo, mas ele pode aproveitar o resíduo para produzir biometano. Sim. Ele usa o fertilizante, mas ele pode gerar o resíduo, fazer o biometano, voltar para a gente produz fertilizante e esse fertilizante ser de baixo carbono. Ele tem N soluções, acho que o setor agrícola ele tem um portfólio de soluções que é muito diferente da indústria para atacar esse problema. E com tanta oportunidade, onde está o gargalo? Onde está o desafio? Bem, do biometano, especificamente, eu acho que a gente tem, sim, o potencial, muito resíduo, só que esse resíduo ele está polarizado, né? Então, assim, onde que está a grande produção agrícola do Brasil? No interior. E o consumo de gás, onde ele está? Na costa. Como que esse gás produzido biometano pode chegar para a costa? Ele precisa de infraestrutura. E aí volta lá naquele meu capítulo de que a nossa infraestrutura de gás já é cara. Então, se eu for começar a conectar todas as fazendas ou os potenciais de biometano com duto de gás, isso vai ser insustentável. Então, a logística é um dos gargalos. O fato de ser pulverizado, porque assim, um campo de gás, ele tem uma capacidade de, sei lá, de 2 milhões de metros cúbicos. Um campo. Um grande produtor de biometano, que tem uma grande quantidade de resíduo, vai produzir, sei lá, 100 mil, 150 mil. Isso, eu tô falando de quase uma produção gigantesca de biometano. Então, assim, a escala é muito diferente. Quando você tem pulverização e uma escala menor,
o desafio de custo é muito maior. Então, acho que nesse setor, o gargalo é a logística e o custo para você conectar esses resíduos, essas produções. E para mim, acho que assim, não é um gargalo intransponível, mas a gente vai ter que ser muito criativo e muito inovador para ver como que a gente pode aproveitar todo esse potencial, porque o potencial ele está aí, mas como ele efetivamente vai virar realidade, tem muitos desafios. Então, como pensar soluções em que esses desafios sejam superados, mas que sejam superados a um custo que seja economicamente viável de produção para todos. E vou até aproveitar que você trouxe essa questão para, assim, na sua visão, né, de uma expert em energia mesmo, né, olhando para o futuro, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como você vê a jornada da Yara aí na descarbonização da indústria e no fortalecimento da segurança energética global. Qual o papel da inovação e das novas parcerias para avançar ainda mais na transição energética? Bem, eu admiro muito a posição da Yara e como que ela está atacando esse problema das mudanças climáticas e como ela quer não só trazer uma solução para ela, mas como ela está olhando a cadeia como um todo. Então, assim, a gente tem, primeiramente, as nossas metas para reduzir as nossas emissões na produção. E aí a amônia renovável é, com certeza, o carro-chefe ali para a gente conseguir atacar esse problema internamente. Mas a gente não está olhando só para a gente, só para o nosso quadrado ali. Beleza, então eu vou descarbonizar minha produção, vou produzir amônia renovável e essa é a minha contribuição para o planeta. Não é isso. A gente está olhando muito além, porque a gente precisa. A Yara, assim, e olha que eu não sou agrônoma, eu sou economista, tento aprender um pouquinho ali do nosso dia a dia, e eu admiro muito o conhecimento que a Yara tem em termos de agronomia. Então, o que a gente quer fazer? A gente está ali com a nossa solução produtiva, que são os fertilizantes de baixo carbono, mas a gente está indo muito além. A gente está estudando ali os impactos de agricultura regenerativa, de como que a gente pode caminhar com a cadeia. E como que a gente pode entender, dentro dos nossos estudos agronômicos, o impacto do nosso fertilizante no solo, como que o próprio ecossistema ali de produção ele consegue capturar carbono. Então, a gente está olhando a solução um pouco mais para frente da nossa cadeia. E aí você até falou das parcerias, né? E essa que, para mim, principalmente no setor agrícola, para essa jornada de descarbonização, é a chave. Eu acho que não só do setor agrícola, todos os setores. Essa jornada da transição energética, para mim, ela é quase uma revolução produtiva. A gente sempre utilizou petróleo para tudo. Agora a gente vai ter que mudar todas as tecnologias produtivas para utilização de energéticos mais renováveis. Isso é um grande desafio que demanda é muito intensivo em capital, é um custo muito elevado. Então, é uma jornada que tem muitos desafios. Ninguém vai conseguir São muitas variáveis, né? Exato. E ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Se a Yara quiser sozinha descarbonizar a produção dela e produzir amônia renovável, beleza, mas quem vai comprar essa amônia? Será que tem como? E como que o próximo passo da cadeia consegue absorver esse custo? Então, o que a gente busca muito são parcerias. Olhar para além do agricultor, olhar as empresas alimentícias, como eles estão olhando a jornada de descarbonização, como a gente pode ser parceiro. A Yara ali no seu setor de fertilizante, a indústria alimentícia que compra o produto do produtor para valorizar essa jornada. Então, eu acho que honestamente, eu acho que a Yara, sendo pelo player que ela pelo tamanho que ela tem, ela é uma das únicas que tem essa visão holística, que não está olhando só para a produção dela, mas que está olhando como a produção de todo o setor. Isso, acho, para mim, é muito nobre, sabe? É muito diferente. Tem todos os seus desafios, com certeza. Juntos fazemos melhor, né? Com certeza, porque sozinhos a gente vai ter que... Vai cada um pro seu canto. Sim, até porque o benefício é de todos, né? Então, o benefício é para todo mundo, né? Não, e não tem como você... beleza, eu comprei a minha amônia renovável, não vai ter uma tempestade na minha produção? Infelizmente, o clima, ele não é o quadradinho de cada um, sabe? Então, enquanto a gente
não olhar isso como sociedade, como um todo, e a gente tem que dar as mãos todos juntos para olhar o problema, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, essas parcerias, elas vêm nesse sentido, né, de olhar o problema como um todo. É isso aí. Bom, agora a gente vai para o nosso bate-bola, que já é uma tradição aqui no nosso podcast, tá? Queria fazer uma pergunta para te conhecer um pouquinho melhor. Qual o maior desafio para a gestão de energia do futuro? Eu acho que é o tema que a gente estava agora, né? A transição energética. Acho que, Transição energética. com certeza, assim, como que a E gente... unir todo mundo, né? Nessa Exato. transição, né? E garantir segurança de suprimento, porque eu tenho que mudar o meu portfólio de energia, buscar energias renováveis, mas garantir que a energia vai chegar, que eu não vou ter cortes, intermitências. Então, acho que a transição energética, com certeza, é o desafio do setor no futuro. E qual a sua maior conquista na Yara? Bem, eu considero o biometano uma grande conquista. Assim. Foi um projeto que eu comecei do zero e vi ele sendo implementado, ganhando... A gente não sabia... Quando a gente começou, a gente não sabia de nada, não sabia como que a gente ia fazer isso. E hoje ele se mostra um case de sucesso. Então, para mim, com certeza, eu tenho um orgulho muito grande desse projeto. Uma personalidade inspiradora. Nossa, eu vou falar uma personalidade que, assim, eu não sei se... Acho que pouquíssimas pessoas vão conhecer, mas eu não tenho uma personalidade que eu olho para a vida, né? Eu acho que cada momento da vida, ou a cada dia ali, eu me inspiro em uma pessoa. E, recentemente, eu li um livro sobre o Richard Feynman, que é um físico. E, assim, eu não entendo nada de física. Mas o que eu... Somos dois. Não, e ele é um... Física não é meu forte. E ele ganhou o Nobel de Eletroquântica. O que eu sei de eletroquântica? Nada. Nem sei o que é isso. Não sei nem falar essa palavra. Mas o que eu me inspiro e eu admiro muito nele é a forma dele pensar, sabe? Ele é um cara muito... Ele já faleceu, é um cara muito curioso. E todo o problema que ele tem, assim, não é só problemas de física, assim, tudo que ele vai enfrentar na vida, ele tem uma forma de pensar, uma curiosidade muito diferenciada, que instiga, assim, você a pensar diferente, você abordar o problema diferente, como você quebra aquele problema de uma forma mais divertida. Então, assim, ele é um cara, assim, recomendo quem quiser pesquisar, vale ler o livro dele, que é muito, muito interessante. E um filme? Um filme... Bem, um filme que é da época da minha avó, tá? Mas eu acho que conecta bastante com Cultivando Prosa, que é E o Vento Levou, que... é um filme clássico, você já assistiu? Claro. Ai, que bom, porque eu tava assim, meu não? Deus, hashtag medo de ser o filme... Vivian Leigh. Exato, Scarlett O'Hara, né? Clark Gable. Exato. Eu acho que ele conecta porque a relação dela com Tara, então acho que a fazenda dela... É um filme, assim... É interessante, porque tem muito a ver com isso, né? Com a terra, né? O resgate da terra, de cultivar a terra. É muito legal. Exato. Né? Assim, eu lembro toda vez no filme que ela tava lá... Ai, meu Deus, estou mais fragilizada. E ela era uma mulher bem forte, né? Ela tinha que voltar pra Tara, voltar pra terra. Sim. Então, assim, é um filme... Eu gosto bastante. Realmente é um filmão. O que faz o seu tempo livre? Eu leio. Adoro ler. Um ótimo passatempo. E um conselho para os profissionais do setor? Eu acho assim, o meu conselho não só pro meu setor, sabe? Acho que qualquer profissional ali instigar a análise crítica e a curiosidade. Acho que se você é uma pessoa curiosa, se você, assim, análise crítica não é a crítica, né? Você pensar e questionar aquilo que está na sua frente. Você vai ser um profissional diferenciado. Eu acho que nesse mundo ali de AI e tudo, essa é a ferramenta que eu acho que nenhuma AI vai substituir a gente, sabe? Então, para mim, com certeza essas duas características que têm que ser fomentadas. Bom, Lara, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço esse papo riquíssimo. Fiquei, assim, encantado com a paixão com que você fala sobre energia, né? E quero te agradecer por você estar ajudando a liderar essa mudança, né, no mundo, que eu acho que é tão emergencial, né? Então, muito obrigado pelo conhecimento, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, assim, eu adorei e realmente, assim, adoro falar de energia. Então, espero que a gente possa te chamar mais vezes aqui falando assim, avançamos mais. Ai, por favor, eu tô empolgadíssima, vamos nessa jornada, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Erison. A gente vai ficando por aqui.
Agradeço a sua audiência e te convido a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para a sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!